Olá, pessoal. Continuando a nossa unidade 2, agora com a segunda aula, a aula A7, nossa segunda aula da unidade 2, com o tema Energia, da disciplina Química para Sustentabilidade, EQ 169. Só lembrando aqui, o nosso tema Energia, e hoje, especialmente, nós vamos ver um pouco mais especificamente sobre os combustíveis fósseis, tá? E posteriormente a estas duas aulas, né, que nós vamos ver os combustíveis fósseis, nós vamos ver os biocombustíveis e a eletricidade a partir das fontes renováveis, das outras fontes renováveis. E ainda temos na unidade 3 embalagens e materiais, novos materiais, e encerrando a disciplina, a unidade 4, com mudanças climáticas, meio ambiente, saúde e nutrição. Ok? Então, continuando aqui, nosso tema específico, energia e fontes renováveis, nós vamos lembrar que estamos vendo, dentro desse tema energia, as fontes fósseis e as fontes renováveis, o conjunto de fontes renováveis no contexto atual. Então, pensando na energia a partir dos combustíveis fósseis, nós precisamos ver a importância estratégica e mundial e nacional desses ativos energéticos. Então, os combustíveis fósseis são um dos grandes ativos energéticos que o mundo possui, e o Brasil em particular. Então, são fontes de energias, principalmente se formos pensar no petróleo, gás natural, principalmente formado pela decomposição da matéria orgânica, de plantas e animais, ao longo dos milhões de anos, dos anos geológicos, e se depositando em rochas, no fundo do mar ou na crosta terrestre. Então, são recursos considerados não renováveis, porque a sua formação ocorre em larga escala, e uma vez essas reservas exploradas, elas não voltam mais. Então, ela é considerada um recurso finito, ok? Dentre os principais ativos energéticos desses combustíveis, aí nós vamos estudar destacadamente 3 desses grandes ativos, que é o petróleo, gás natural e o carvão mineral. E aí a gente já vê de cara as grandes aplicações desses 3 ativos energéticos. Esses 3, principalmente petróleo e gás natural, são largamente explorados nas reservas marítimas e nas reservas terrestres. Carvão mineral, principalmente na reserva terrestre. E as principais aplicações se concentram em 2 campos na atividade humana, aqui, na atividade mundial, que é no campo do transporte e energia e no campo da indústria petroquímica. Pensarmos no transporte e energia, principalmente é aplicado os derivados, tá? Na questão do transporte, produção da gasolina, do diesel e do querosene de aviação. E na geração de energia elétrica, que aí principalmente é utilizado o diesel e o gás natural, tá certo? Na indústria petroquímica, nós vamos ter a utilização desses ativos energéticos, principalmente para a produção de fertilizantes, plásticos, polímeros, solventes e lubrificantes, além de outros produtos acabados, né? Então, se você olhar em tudo que você usa hoje, desde uma caneta até onde você deita, onde você senta, onde você repousa,
você vai ter uma produção a partir de fontes dessa indústria petroquímica, né, a partir do petróleo. E aí a gente precisa relembrar que, atualmente, cerca de, como vimos na aula passada, 80% da energia consumida no mundo é proveniente dos combustíveis fósseis. Tá? 80% é proveniente dos combustíveis fósseis. Então, daí a importância e a necessidade da gente conhecer melhor essa fonte, esse ativo energético. E aí, pensando nesse ativo energético, nós precisamos também pensar nas vantagens do uso desse ativo energético. Tá? São ativos energéticos de alto poder calorífico, principalmente pela capacidade calorífica, pelo potencial de energia que existem nesses ativos. Tá? Então, o alto poder calorífico é um ativo energético que já possui uma tecnologia consolidada de exploração, de refino e de utilização. Tá? Então, a tecnologia envolvida nesses ativos energéticos está plenamente consolidada no mundo. Então, por isso mesmo, nós vamos ter um terceiro ponto de vantagem aqui, que é um ativo que possui fácil armazenamento e de fácil transporte. E um último ponto, um quarto ponto, não menos importante que os demais, os vistos anteriormente, é a grande disponibilidade de infraestrutura para o uso desses ativos energéticos no mundo. Então, essas são as 4 grandes vantagens, tá, do uso desses combustíveis fósseis. Mas, juntamente com essas vantagens, tem os grandes desafios ambientais, justamente porque são ativos energéticos de fontes não renováveis. Então, o principal desafio é a emissão de CO2, que é o gás do efeito estufa, é o principal gás do efeito estufa. Né? A emissão de CO2 é um desafio que precisa ser visto com muita atenção para a sua solução. Né? A emissão de óxidos de enxofre também, como o SO2, e de nitrogênio, como o NO2, que faz parte dos NOx, e também de material particulado, é um outro desafio ambiental. Por quê? Porque essas emissões elas vão produzir a poluição do ar, tá? A poluição da água e a poluição do solo. Então, um terceiro ponto, desafio ambiental. E um quarto ponto é o derramamento de petróleo e os impactos ambientais que isso pode ocasionar. Por isso, os planos de contingência na exploração do petróleo são extremamente necessários e muito cobrados para a implementação dos projetos de exploração. Um quinto ponto é que são considerados recursos finitos, ou seja, toda reserva ela é sujeita ao esgotamento. Tá? Ela é sujeita ao esgotamento. Então, é um outro desafio, um quinto ponto dos desafios ambientais. E como mensagem-chave, a gente precisa entender o seguinte: o uso intensivo de combustíveis fósseis impulsionou e continua impulsionando o desenvolvimento econômico, mas também também tem uma contribuição significativa na questão climática. Na questão climática, na alteração da temperatura, nas emissões, e podemos dizer que, por um certo sentido, há uma contribuição para as mudanças climáticas. Tá? Isso vem junto com a importância do seu uso e do desenvolvimento econômico. Ok?